1991, estamos na quarta geração de consoles e o Mega Drive está entrando no seu terceiro ano no mercado e a SEGA está procurando desesperadamente alguém para matar o Mario. A maioria de vocês já sabe disso, mas esse fato é relevante quando falamos da criação desse jogo. Nos anos 80, a Nintendo dominou o mercado norte-americano com o Nintendo Entertainment System, enquanto os demais competidores tentavam ter pelo menos alguma relevância no mercado, mas não adiantou muito. Para ter sucesso nesse ramo, você precisa de uma ideia inovadora, algo tão original que deixará todas as pessoas que o encontram em um estado de choque. Ou só lançam uma sanduicheira. Isso também serve. Essa foi a aposta da SEGA na época. O Mega Drive era uma máquina monstruosa se comparada com os consoles da época do seu lançamento. Poderia mostrar gráficos semelhantes aos arcades e esse era o objetivo dela com esse console: apresentar a experiência dos arcades da empresa nas casas das pessoas. E durante os primeiros anos, essa foi a sua função. Porém, apesar de impressionante, não era uma ideia longeva. Por exemplo, atualmente nós temos 3 competidores estabelecidos no mercado de consoles, com um quarto para ser consolidado: Microsoft, Nintendo e Sony. Cada uma dessas empresas apresenta uma proposta diferente em seus aparelhos. Microsoft foca em serviços e acessibilidade, Nintendo com franquias consagradas e uma experiência mais experimental, enquanto a Sony se especializa em trazer experiências imersivas e refinadas. Não se trata apenas de gráficos ou dos aparelhos mais tecnologicamente avançados, mas toda essa harmonia entre as ferramentas e a criatividade dos desenvolvedores. Ser um sistema feito para replicar a experiência dos arcades era uma proposta ótima, mas em poucos anos essa proposta vai perder seu apelo. As coisas tendem a evoluir muito rápido quando se trata dessa indústria. O Super Nintendo estava para ser lançado nos Estados Unidos em apenas 2 anos depois do lançamento do Mega, dando amplo tempo para o console da Nintendo ser tão ou mais potente que o da SEGA. E quando você é um console sem identidade própria, competindo com franquias renomadas com títulos revolucionários a serem lançados, as razões para se ter um Mega Drive eram bem pequenas. Claro, ter essas experiências em casa é interessante, mas eu não estranharia as pessoas não quererem um Mega Drive por esse exato motivo. Com isso, a SEGA tinha essa pequena tarefa para fazer se ela quisesse continuar a assustar a Nintendo: criar uma experiência que você veria apenas nos consoles dela. Sonic the Hedgehog é um jogo de plataforma, mas ele é bem diferente de seus contemporâneos. Toda a sua estrutura de gameplay é algo que nunca foi visto daquela forma até o momento. Os jogos de plataforma na época seguiam uma forma estabelecida pelos jogos do Mario, que definiu durante anos o gênero de plataforma. Personagens pulam, personagens atacam. Por vezes eles correm, ocasionalmente eles agacham. Mas algo em Sonic era único. Você faz as mesmas ações presentes nos outros jogos, mas ele usa elas de forma engenhosa. Isso torna seus simples movimentos em algo bem mais profundo. Correr não é apenas uma ação que te leva de ponto A ao ponto B, ela faz parte do seu arsenal. A sua velocidade pode ser combinada com o seu conhecimento do cenário e das físicas presentes nele. E assim como uma rampa faz um skate ser propulsionado no ar, Sonic pode chegar a alturas que um simples pulo nunca alcançaria usando essas exatas ferramentas. Em uma decisão de design que eu acho incrível até hoje é o quão natural as habilidades ofensivas foram implementadas no personagem. Com o Sonic sendo um ouriço, uma das características mais icônicas dele é a habilidade de se posicionar no formato que lembra uma bola. Quando ele pula, ao invés de simplesmente saltar, Sonic dá uma cambalhota. E nesse estado, por conta dos espinhos do seu corpo, não importa em que direção seus inimigos venham, você os destruirá. Junte esse movimento com a simples ação de rolar por aí e você descobre diversas formas de se aproximar dos inimigos. Por cima, por baixo, dos lados, enquanto corre de um inimigo para o outro, ou simplesmente correr ou os ignorar. Nada te impede. E essa é uma das melhores partes desse jogo. Você pode ter seu próprio estilo de gameplay. O speedrunner que joga correndo pelos cenários, ou o explorador casual. Ambos os estilos têm suas vantagens e até mesmo combinar os dois é possível. A parte mais interessante é que todas essas habilidades são executadas com apenas um direcional e um botão de ação. É tão simples que nada impede você jogar ele em um controle de televisão, por exemplo. Seu maluco. Apesar disso, tem alguns problemas que precisam ser considerados quando se inicia esse jogo. A jogabilidade é o núcleo de tudo e as fases são estruturadas para você usar suas habilidades à vontade, na maioria dos casos.
Mas a verdade é que esse jogo é um experimento antes de tudo. E as fases são o perfeito exemplo disso. Até aquele momento, nada desse tipo tinha sido inventado. Então até mesmo os desenvolvedores não sabiam como criar cenários apropriados para o personagem. No total, temos 6 zonas com 3 fases cada. E a qualidade delas é completamente consistente. Com umas indo de incríveis e outras sendo Scrap Brain Ato 3, Labyrinth Ato 4. Cada uma delas tem suas particularidades e nenhuma zona é igual a outra. Mas não é incomum achar que elas não exploram as habilidades do jogador tanto quanto elas poderiam. Das 6 zonas, apenas 2 você pode correr livremente sem perder o ritmo por completo. Existem seções em fases mais lentas que o seu conhecimento dos controles se mostra bastante útil. Mesmo sendo pequenas seções nas fases, isso não tira o mérito delas. Elas fazem o seu papel e é isso que importa. E eu sei que gráficos bonitos são algo subjetivo. Isso depende muito da sua preferência ou da época que você viveu, mas mérito deve ser entregue a esses estágios e a maneira como eles são apresentados. Todas as fases vão ficar na sua cabeça pelo menos pelos seus cenários distintos que, apesar da idade, continuam tendo um estilo artístico lindo. E a atmosfera que as músicas constroem nas zonas é perfeita para elas. Arcades não eram fáceis. Essas máquinas são o capitalismo em sua forma mais pura. E a ideia do console ser um arcade em casa acabou trazendo consigo essa filosofia nos títulos do console. Sonic 1 é difícil. Não se deixem levar pelos comentários dos jogadores casuais. Eles já estão acostumados com o que ele tem a oferecer. Eu sei disso, eu experienciei vividamente a dificuldade desse jogo quando mais novo. Ele não vai ser um jogo fácil no começo, mas essa é a ideia. Ele não foi feito para ser. Tudo que você precisa é apenas um pouquinho de prática, pegar o jeito com as mecânicas e cenários. É um processo gradativo e acredite, quando masterizado, é gratificante. Existem alguns elementos para você interagir nessas fases, como slopes, rampas, loops, molas, plataformas, balanços, espinhos e os inimigos do game. Robôs em formatos de animais e insetos chamados de badniks. No final dos 2 primeiros atos de cada zona, você passa por uma placa com o rosto do vilão do jogo, Dr. Eggman, ou Robotnik. Onde eu explico. E assim é deixando com o rosto do Sonic. Caso você passe por essas placas com 50 anéis ou mais, você pode entrar em uma das fases especiais e ter a oportunidade de pegar uma das 6 esmeraldas do caos, que nesse jogo são apenas coletáveis para você conseguir o final verdadeiro do jogo. Essas fases são outro exemplo de experimentos nesse jogo, sendo bem diferentes das zonas tradicionais. Essas fases se passam em uma espécie de espaço intergaláctico com formas, cristais brilhantes, peixes, pássaros e... isso definitivamente foi a alucinação de alguém. Ao invés de correr até o final da fase, nosso objetivo aqui é pegar os anéis e as esmeraldas, passando pelos labirintos sem ser jogado para fora do estágio e perder a oportunidade de ganhar a esmeralda. E eu gosto dessas fases, mais pela ideia do que a execução. Infelizmente elas não são tão divertidas. Ter as esmeraldas para desbloquear o final verdadeiro pode parecer grande coisa, mas não é lá essas coisas. No terceiro ato de cada zona, com exceção do último, você pode passar por mais de uma fase e enfrentar o doutor em uma de suas máquinas no final delas. E eu vou ser honesto, elas são as lutas mais básicas que você pode imaginar. Onde ele tem um ataque e fica apenas voando de um lado para o outro a luta toda. Raios, nessa ele nem tá atacando. Quando eu jogo Sonic hoje em dia, eu não paro de pensar como esse foi um começo estranho para essa franquia. Ela tentou algo novo e deu uma base para os jogos seguintes da franquia. Sim, mas boa parte dessas ideias tiveram que vir baseadas no que já existia naquela época. Pensem comigo, qual seria a chance de algo assim dar certo? Isso é 1991. Física até aquele momento nos jogos serviam apenas para deixar os personagens no chão. E mesmo assim, eles fizeram um estilo de jogo que mistura a mobilidade e a ofensiva dos personagens e definitivamente eles foram visionários ao pensar nisso. Mas algo assim é estranhamente familiar. Me deixe explicar. Em Super Mario Bros., o movimento ofensivo principal do Mario é seu pulo. Pule na cabeça do seu inimigo para derrotá-lo. Só nisso já temos algumas semelhanças entre o gameplay de ambos. Mas uma coisa que Mario tem que se diferencia do Sonic é o botão dedicado para correr / ataque. Isso já é o suficiente para separar o jogador speedrunner do explorador casual. O mesmo conceito presente nos primeiros Super Marios está presente em Sonic. E não é surpresa que existiu alguma inspiração. Por que você focou em velocidade como o seu tema de desenvolvimento? Eu acho Super Mario Bros. Um jogo maravilhoso,
Mas se você jogar todo dia, você sempre vai ter que começar do estágio 1-1, certo? Assim que você fica bom e começa a memorizar os níveis, você apenas segura o botão B e começa a correr pelo estágio. Mas mesmo isso acaba demorando muito. Eu queria diminuir esse tempo enquanto eu podia. A minha ideia é que você progrediria devagar e com cuidado quando passasse pelos estágios na sua primeira jogatina, assim que aprender a localização dos inimigos. Mas depois que você se acostumasse, você poderia sair voando pelos estágios. Infelizmente, todo mundo que testou o jogo acabou indo a toda velocidade logo do começo. Quando as pessoas pensam em criatividade, a primeira coisa que vem na mente delas é ideias inéditas e originais. Quando às vezes simplesmente adaptar e melhorar a fórmula é tudo que você precisa para fazer algo que se destaque dos demais. E isso é incrível. O gameplay encoraja você a correr pelos cenários, mas te dá oportunidade de escolha. Sonic 1 não foi um projeto criado unicamente pela arte ou paixão pelo trabalho, mas de um grupo de mentes talentosas que precisavam se juntar para montar um jogo que surpreendentemente acabou revolucionando o mercado, e isso acabou refletindo na cultura do público-alvo. Sonic é um produto que se adapta e evolui. Consistência, infelizmente, não é o foco dessa marca. O Sonic que conhecemos nos anos 90 passa longe do que temos hoje em dia. E Sonic 1 é um perfeito exemplo de uma boa ideia que precisa ser trabalhada, um rascunho, mas que em seus pequenos traços mostra algo promissor. Agora, como jogo, ele é bom e tem seus momentos marcantes, mas a única razão para voltar para ele é se você está interessado em saber como essa franquia começou ou quer mais do que só os jogos do Sonic oferecem. Tem certas coisas que me impedem de recomendá-lo para todo mundo, como fases difíceis para iniciantes, nenhum incentivo de pegar o final bom do jogo além do contexto da história. O que mais atrapalha esse jogo é o fato de ter pelo menos outros 3 que oferecem uma experiência mais completa do que a dele. E com todas essas características, é difícil uma pessoa ser introduzida a esse jogo, principalmente hoje em dia. Mesmo suas melhores versões ainda mantêm o esqueleto do jogo original, o que pode afastar algumas pessoas, mas não tem problema. Não importa onde ou se quer que você jogue Sonic 1, ele vai continuar sendo isso, com seus prós e contras. Fico feliz que pelo menos temos como jogar esse jogo em várias plataformas, não só atuais como antigas. A acessibilidade não é um problema para esse título, afinal ele é divertido e tem seu valor histórico. E será sempre um dos melhores exemplos de como se adaptar em uma situação complicada. O jogo foi um marco histórico, o perfeito exemplo de criatividade em sua forma mais pura. A SEGA queria que ele fosse uma resposta para o Mario da Nintendo, mas ele acabou se tornando mais do que isso. Nos olhos da SEGA, ele sempre será visto como um simples produto, mas para mim, ele sempre vai ser um exemplo de criatividade, experimentação e, mais do que tudo, inspirador. Isso, senhoras e senhores, é Sonic the Hedgehog.